A gente recebe mais convidado especial aqui, porque quarta-feira é dia de falar sobre saúde, receber o professor Ricardo Martins, é o nosso quadro Saúde em Dia. E hoje o nosso tema é envelhecimento com saúde, com qualidade de vida. Professor Ricardo, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Flávia. Bom dia, Meg. Bom dia, Darcy. Bom dia, nossos ouvintes, telespectadores. Em especial, quero dar o bom dia pelo tema aos nossos amigos da Uniat, aqui da Unifev, né? A Universidade da Terceira Idade. E esse tema é muito especial para vocês como um todo. A gente está tendo uma nova, atividade com eles, que é a fisioterapia cardiovascular. Olha que legal. E eles estão nos acompanhando já é o terceiro mês que eles estão nos acompanhando. É maravilhoso o empenho. É uma turma animada, né, E aí professor? que a gente percebe essa relação da qualidade de envelhecimento e tem muito a ver com o perfil que eles têm. Então eu preparei esse tema, em especial para vocês. Muito bom, e que para todos nós também, Claro. Porque esse tema vale até para quem não chegou na terceira idade, para a gente já pensar como a gente quer chegar lá, né? Quadro preventivo, e a gente tem que pensar assim. Aliás, você sabia que 70% do 100% correlacionado à qualidade do nosso envelhecimento, 70% está relacionado aos nossos hábitos. Apenas 30% é genético. Olha só, então depende da gente. Depende muito da gente. Muito bom. Professor, explica pra gente o que é esse envelhecimento saudável, o que significa na prática isso? Tem três pontos fundamentais. Primeiro é o estar ativo fisicamente. Isso tem a ver com os meus deslocamentos, as minhas vontades de ir e vir e as minhas habilidades com relação ao que eu faço com o meu corpo, fisicamente. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é as habilidades que eu tenho de aprender coisas novas. Nós dizemos que o nosso cérebro ele está ávido a melhores atividades cognitivas, ou seja, de aprendizado. Então, eu aprendo todo dia. Só que como é que eu sei que eu vou aprender todo dia? Eu preciso explorar isso, eu preciso me envolver socialmente, eu preciso gerar novos desafios e ter sonhos. Então, quando a gente perde os nossos sonhos, a gente não sonha mais, a gente começa a perder toda aquela expectativa e vontade de continuar vivendo. Então, as nossas capacidades cognitivas estão muito relacionadas com isso. Com o que eu penso, com o que eu sonho e com o que eu quero para a minha vida pessoal. Claro que na terceira idade a gente tem outras expectativas, mas, por exemplo, eu posso ser um pilar para a formação ou para a criação dos meus netos. Eu posso ser um pilar de apoio para uma instituição social. Eu posso me envolver, como muita gente se envolve, no aprendizado com relação ao celular, com as novas tecnologias, Então, a capacidade cognitiva é fundamental. Agora, se nós pensarmos assim, o mais importante, eu acho, que é a manutenção das nossas relações sociais, as nossas relações afetivas. Então, esses 3 pontos garantem que a gente tenha, na prática, uma qualidade de vida importante. Mas eu tenho que praticar. Não adianta eu ficar em casa e não me relacionar. Lembra que a terceira idade ainda faz parte de uma geração que se relacionava com os vizinhos. Verdade. Eu vejo muito claramente, os vizinhos conversando. Na hora que no fim da tarde botava aquela cadeira na calçada. E isso é muito importante ser continuado, Os jovens perderam um pouco, mas eu acho que esse aprendizado é fundamental para nós ainda. Professor, e a expectativa de vida vem aumentando, Como ter esse envelhecimento saudável e quando começamos, com esses cuidados? Já. Agora. Já. O importante é assim, ganhamos expectativa de vida, Então nós estamos hoje 76,8 anos, é a nossa média de expectativa de vida. Boa. 76? 76, então a gente aumentou bastante, mas
já existem dados das mulheres, principalmente no estado de São Paulo, no sudeste de uma forma geral, já estão acima de 82 anos a expectativa de vida. Olha, né? só. E existe um geriatra amigo nosso, inclusive queria dar um abraço, Dr. Luciano Melo, ele nos atualiza muito com relação a essas estatísticas, né? Um geriatra maravilhoso. E ele nos diz o seguinte, que toda semana no consultório dele entra um paciente centenário. Caramba! E ele tem uma expectativa de que até 2030, pelo menos de cada 10 pacientes, 4 sejam centenários. 2030. Vamos chegar lá, né? Vamos, com certeza. Ah, Darcy! Então, Minha meta você é vê. 105. E não é difícil a gente ver. A gente sempre brinca, né, na linguagem médica, né? A gente sempre vê a terceira idade levando a quarta idade. É uma brincadeira, né? Mas existe essa tendência. A gente vê muitas, né, as senhoras, os senhores de 92 anos, 99, né? E que estão acompanhados pelos seus filhos, que já estão na fase dos seus 70. Então, é uma realidade. E a pirâmide, vamos dizer que ela já está invertida, né? Ou seja, a nossa maior expectativa realmente está com relação a esse aumento. Agora, Meg, longevidade tem a ver com o quanto eu preservo da minha saúde. Certo. Né? Então, se nós entendemos que eu preciso ter 70% relacionado a hábitos de vida saudáveis, então eu Tá começo na nossa já. conta. Tá Eu com já a gente. começo já. Né? Imaginar que a minha avó tem 100 anos, eu vou viver 100 anos, nós temos que olhar como é que foi a vida dela. Apesar de que todas as pessoas que estão nessa faixa acima dos 60 hoje, elas tiveram uma vida fisicamente ativa muito relacionada ao trabalho. Antigamente era muito trabalho braçal, trabalhava na roça. Exatamente. Então, por exemplo, nós temos uma paciente na clínica com 90 anos de idade, né? Ela tem muitas artroses. Ou seja, a gente vai tratar muito mais essa questão do que ela fez de sobrecargas físicas. Mas a mente está maravilhosa. Então a gente sabe que isso tem uma influência muito grande. Agora, hoje nós temos que cuidar muito mais da nossa mente. Verdade. Porque é ela que garantirá que a gente tenha bons hábitos, que a gente saia daquele ciclo vicioso entre depressão e ansiedade e que a gente elimine o ciclo também vicioso do estresse. Porque o estresse não é bom para envelhecer com qualidade. Ai, 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 olha o puxão de orelha. Professor, corpinho, o que eu tenho que começar a fazer? O senhor falou que já tem que pensar antes. Claro. Não vou cuidar do corpinho lá na terceira idade. O que eu já tenho que pensar, fazer? E quando chegar na terceira idade, também tem que manter esse movimento? Tem. Vamos entender assim, o mais importante é nós falarmos abertamente o que a gente quer para esse envelhecimento. Então eu tenho que pensar em controle do que eu me alimento. Eu preciso entender que tudo aquilo que entra pela minha boca, no sentido nutricional, precisa ser de qualidade. Porque se eu não fizer isso, eu vou começar a agredir muitos órgãos importantes, como o fígado, o rim, o pâncreas e o nosso sistema digestório. Você sabia, e existe um estudo muito interessante, que o nosso sistema digestório já está sendo considerado como o nosso segundo cérebro. Ah, é? De tantos neurônios que esse nosso sistema intestinal tem. Gente. Significa dizer que tudo que eu me alimento pode representar para mim algumas repercussões emocionais, por exemplo. Então, se eu não preservo a minha alimentação saudável, eu vou ter doenças. E uma delas é as doenças emocionais. Caramba. E lembrando que o brasileiro, quase 60% do brasileiro hoje, ele vive com algum distúrbio emocional. Isso é muito grave. A cada 10 pessoas, 6 não estão bem emocionalmente. Pode ser porque nós temos uma qualidade alimentar que está sendo alertada aí pelos nutricionistas. Que não está legal. Nunca tinha pensado nisso, professor. E isso é fundamental para o nosso dia a dia. Então, pensar em qualidade de vida é pensar que o meu corpo físico, mental e espiritual precisam estar em qualidade. Vamos lembrar que a Organização Mundial de Saúde já nos diz desde 1945 que ter saúde não é só ter ausência de doença, mas a gente precisa ter uma ótima qualidade social, cognitiva, física, emocional, mas também espiritual.
porque isso pesa na hora de nós pensarmos em tudo aquilo que nós temos que fazer com o nosso corpo. O nosso corpo é a morada, né, maravilhosa de Deus, é a morada maravilhosa dessa espiritualidade. Então nós temos que cuidar desse corpo para que a gente possa ter uma boa relação afetiva, mas uma boa relação também com a nossa longevidade. Muito bom. Professor, sabemos que envelhecimento não é doença, né, mas é fundamental prestar atenção aos sinais do corpo, ir ao médico com uma certa frequência. Quais são os tipos de exames ou que especialista é indicado para o idoso ter esse acompanhamento? Isso é importantíssimo, pessoal, e gravem isso. Nós temos que ter um bom relacionamento com consultas preventivas. Se nós pensarmos que nós temos que ter um bom relacionamento com um clínico geral de qualidade, sim, e que entenda a minha história. Então as UBSs têm médicos que estão lá há muitos anos, que acompanham as pessoas. Então esse médico de família, sabe, isso é fundamental. Ou o geriatra. Um geriatra também, que é o especialista relacionado ao envelhecimento, à terceira idade, também pode ser esse nosso querido amigo ou amiga do nosso envelhecimento. Agora, os exames eu tenho que entender se eu tenho infecção ou não. Hemograma, como é que está o meu sangue, como é que está a minha estrutura celular, hemograma completo. Certo. Porque aí eu vejo se eu tenho ou não tenho a saúde celular. Depois eu preciso pensar em exames cardiológicos, exames renais, exames hepáticos, e tudo isso entra num pacote que é muito comum, e nós já falamos sobre os nossos check-ups anuais. Verdade, lembra disso? Tem que fazer. Então, uma vez por ano, eu tenho que estar me avaliando nesse sentido, né? Agora, nós passamos agora o Outubro Rosa. A mamografia é até os 69. Então, a mamografia ela entra também com relação à prevenção na terceira idade. Próstata. Eu preciso avaliar Novembro Azul. Eu preciso avaliar pelo menos até os 70 anos de idade, né? Agora, lembrar que todas as relações de saúde estão muito relacionadas com alguns riscos que ocorram. Infecção urinária é um problema. É muito comum na terceira idade, né, professor? Colesterol elevado também, a hipertensão. Então, eu tendo o cuidado dessas avaliações, Meg, eu garanto que o meu organismo está preservado, e se precisar acrescentar medicações, o clínico geral ou o geriatra, ele vai entender qual é a melhor forma de acrescentar essas medicações. E aí nós temos que ter um ponto muito forte, que é eu tenho que ter aderência àquilo que foi dado de medicação. Ou seja, eu preciso cumprir certinho o que foi proposto pela medicina. Porque a medicina hoje ela está muito avançada. Inclusive eu estava conversando com o Antônio, nosso querido Antônio agora aqui, nos bastidores, né? E uma das coisas que a gente conversou sobre isso é, será que a nossa geração agora vai chegar nessa longevidade? Eu naturalmente quero. Vai. Não, naturalmente vai, porque qualidade de vida está muito relacionado com o avanço da medicina, com o avanço tecnológico, com o bom relacionamento que nós temos com os hospitais de qualidade. Enfim, a gente vai viver mais. Mas viver mais com péssima qualidade de vida é muito ruim. Tem que viver bem. Então você tem que estar longe do cigarro, longe do álcool o mais possível, praticar atividade física e ter um ótimo relacionamento com pessoas. Porque isso é que garante a nossa mente, né, a longevidade mental. Muito bom, professor. Foi uma aula. Certeza para todo mundo e para a gente já pensar agora de como que a gente quer envelhecer. E nós temos que incentivar. Venha para o Uniate. O ano que vem estaremos as matrículas abertas, né? A professora Vanessa está lá pronta, organizando muito bem a nossa estrutura para o ano que vem. Então a gente convida. Você que já está no Uniate, continue. E convide amigos, porque a melhor coisa é estar próximo, né? E fazer esse relacionamento se tornar cada vez mais, não só afetivo, né? Mas regular, de amizade e tudo mais. Muito bom, professor. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Semana que vem, mais assuntos importantes. Combinado, a gente te espera. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Jornal da Manhã, Unifev.